Isso aí, pessoal. Vamos então para mais um vídeo. Vamos fazer o fechamento dos robôs aí, ou do robô, né? Vamos fazer o fechamento aí do robô V1, tá? Bom, eu trouxe aí todos os meses que ele tá na real e mais o geral dele, né? Vamos dar uma destrinchada. Vamos falar sobre o realinhamento da margem, né? E vamos ver aí como é que está a rentabilidade do robô. Bom, no começo, com todos os testes já que eu tinha feito com o robô, a margem ela seria de mais ou menos R$ 1.000, seria o suficiente para começar com ele, tá? Então, e aí, bom, deu tudo certo, né? A gente teve o primeiro mês lá em abril, onde ele performou aí em relação à margem, né? Que naquela época estava em R$ 1.000. 47%, 48% de lucratividade, bem alto, né? Uma assertividade aí de 82%. Bom, no mês seguinte, né, no mês 5, né, maio, ele veio mantendo a performance e fez mais 49% em relação à margem, né? Então, R$ 479 em um, 498 aqui no mês 5, né? Em junho, mês 6, né? R$ 595, não 59% aí, 59,5%, né? Também um baita resultado, com 84% de acerto. O mês 7, aí deu uma caída, né? Andou meio de lado, deu uma caída e fez R$ 290. Bom, em relação à margem, seriam 29%, né? Então até aí, ele foi excepcional, né? Foi muito bem. Mas é natural que ao longo do tempo as coisas vão se realinhando, né? Porque se manter esses patamares de lucro de 50% sobre a margem, daqui a pouco, né? Todo o PIB do Brasil está com a gente, né? Então, ou do mundo, né? Então é claro que a gente tem que fechar isso ano após ano, né? Então, 1, 2, 3, 4 meses. No quinto mês foi negativo. Então a gente teve aqui, ó, um prejuízo de R$ 554, tá? Então, esse mês aqui não foi legal, o mês aí das tarifas, deu uma mudada boa no mercado, mês 8, tá? E o mês 9, que foi o mês que acabou de acabar, tá fechado aqui até o mês 9, teve até um pico legal e devolveu um pouquinho no final do mês, o que não é nada de anormal, né? Você pode ver que todos os meses ali no final ele tem um certo padrão de devolver um pouco, né? Então esse mês que foi um mês de lucro não foi um mês diferente, tá? Bom, ele fez R$ 198, tá? Agora, seria praticamente 20% da margem? Seria, tá? Seria. Se a margem tivesse continuado a R$ 1.000, tá? Então, assim, vamos só fazer uma conta com a margem a R$ 1.000, que vai dar uma coisa, né? Então, nós temos aqui no geral, né? R$ 1.500 de lucro, né? Então, seria aí 150%, né? 1.500 dividido por 1.000. 1.000 que é a margem, né? 150%. 150% dividido por 6 meses, né? Estaria dando um resultado aí de 25% de lucro ao mês, certo? Mas, o que aconteceu? Como aqui no mês 8, né, a gente teve esse prejuízo, a gente teve um drawdown considerável, foi o primeiro drawdown grande que a gente teve. Lembrando que o robô não faz preço médio, mas foi um mês muito ruim, né? Praticamente ele não acertou nada, né? A gente teve
uma assertividade aí de 67%, então uma assertividade de 67% não deixou a gente bem, né? A gente precisa realmente ter uma assertividade um pouco mais alta aí no nível aí de uns 80%, tá? 75%, 80%. Aí se a gente vê aqui no geral, né? Se a gente ver a performance geral, a gente sempre tem que ficar de olho, pessoal, no drawdown. É isso que mais me interessa no operacional, no meu robô, em qualquer outra coisa. Eu tive um drawdown máximo de topo ao fundo, tá? Do topo que ele estava ao fundo, né? De R$ 700, tá? Então, isso já inviabiliza a minha margem de 1.000, tá? Então, num período de meio ano, a gente já descobriu, devido a esse mês, pode ser que não, nos próximos meses não aconteça mais um mês tão ruim, mas ele já aconteceu. Então, por precaução, para quem está querendo robô, para quem está querendo uma tranquilidade, para não ficar operando na mão, para não ter que ficar olhando direto a tela, não tem tempo. Então, tem que realinhar a margem, tá? Como eu trabalho sempre com 3 vezes mais o drawdown, então essa margem aqui, a gente tem que realinhar ela para R$ 2.000, tá? Então, a partir desse momento, a partir desse drawdown aqui, eu já realinhei a margem para R$ 2.000. Então, as coisas vão se alinhando, né? Agora, sobre uma margem de R$ 2.000, ainda assim a gente teve um lucro de R$ 1.500, né? Então, se a gente pegar agora os R$ 1.500, dividir por 2.000, que é a margem atual, tá? Vamos pegar aqui, ó, 1.500. Aliás, não, tá certo. O lucro, né, dividido pela margem, né, pelo investimento. Então, a gente vai ter aqui 75% de lucro, tá? Devido à nova margem. Então, 75% de lucro, agora sim, eu divido pelos 6 meses. Então, a gente está tendo aí, ó, 12,5%, aí 12% de lucro ao mês, tá? Ainda assim é um baita lucro, O risco ainda não é tão grande, porque realmente o mês 8 ainda não dá para falar, porque é um mês atípico, né? Foi um mês bem atípico, né? Do ciclo, mudou muito o ciclo. E o ciclo agora veio retornando, né? Então, assim, fizemos o que todo mundo tem que fazer e tem que falar por aí, que o pessoal não fala, né? Às vezes você pega um robô, ele está num período bom, e o pessoal pega só aquele período bom para mostrar e coloca uma margem pequena. Porque no período bom, se ele está com drawdown pequeno, a margem é pequena, tá? Mas você tem que ver isso ao longo do tempo e tem que ir fazendo essas medições. Isso é uma medição básica, né? Tá? Então, tá aí o resultado, né? Estamos vencedores, bem para frente, 12% ao mês em média, é um baita resultado aí para quem entende um pouco de rentabilidade, né? Esperamos que continue assim, né? Tendo essas médias, tá? E essa é a curva geral dele, tá? Essa é a curva geral de todo o período. Você vê que ele vem numa ascendente muito forte, né? Deixa eu esticar um pouquinho aqui. Você vê que ele vem desde o começo ali da conta real, ele vem numa ascendente muito forte. Aí deu uma lateralizada aqui e teve esse mês ruim, né? Lateralizou, começou a ganhar corpo de novo, pode ser que venha para cá, né? Caia, volta. Aí é só o tempo mesmo para dizer, tá bom? Como eu falo sempre, nunca existe garantia no day trade, tá? E eu acho que na maioria dos investimentos. Então, isso é sempre viver o dia a dia, né? O day trade a gente tem sempre que viver o dia a dia e deixar as coisas acontecerem e você ter seus limites, né? Até onde você vai operar tal sistema, até onde você vai deixar esse robô
ter o drawdown. Então esses limites você tem que ter na sua mente, né? Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu vou fazer um outro vídeo de uma derivação desse robô, né? Então assim, quem tem esse robô também tem a derivação, porque consegue duplicar ele e reajustar ele para consertar esse mês aqui, ó. Aí você fala assim, mas consertar um mês pode ser que pode ser que estrague os outros. Tudo bem, pode ser, mas o backtest desse conserto aqui, ele foi extremamente ganhador. Ele não foi mais lucrativo, mas ele foi mais linear no ganho e teve um drawdown pequeniníssimo. Teve um drawdown no período de R$159, de R$160. Então, um drawdown de R$160, ele me dá a possibilidade de trabalhar com uma margem de R$500 no começo. Aquilo que eu falei, né? Vamos trabalhar 3 vezes mais. Depois a gente vai vendo como é que fica, né? Então, assim, não estragou os outros meses, né? Pelo menos no backtest. E aí eu rodei esse primeiro mês, na real, que foi o mês 9, e foi um mês bom, tá? Foi um mês aí que teria feito com uma margem aí de R$500, né? Coisa de 34%. Mas eu vou fazer um vídeo curto só falando dele, tá? Mas só para falar que vou fazer um vídeo daqui a pouco. E assim, não estragou o resultado, né? Ele teria sido positivo nesse mês aqui, né? E foi positivo nesse mês aqui, tá? Então eu vou encerrar esse. Já está feito o fechamento aí de 6 meses e mais o geral, né? Esse mês deu esse rendimento de R$198. Se a gente for isolar ele pela margem, né? Então, 198 dividido por 2.000, que é a nova margem, né? Então deu 9,9%, 9% aí nesse mês. Então, pessoal, ainda é um bom robô, tá? É um ótimo robô para compor a carteira, tá? Compor a carteira. É claro que uma carteira de robôs não pode ter somente um robô. A gente tem que pesquisar vários robôs e montando devagarzinho a nossa carteira e deixando ele correr. Claro que tem que ser um robô lucrativo, né? Vai ter meses ruins, vão ter meses bons, mas o importante é ir fechando aí seu bimestre, seu trimestre, ou seu quadrimestre que seja, ou seu semestre, ou até anualmente, tá? A gente deve, para ter resultados melhores, assim, uma consolidação mais legal, anual é o ideal, tá? Então é isso, vou ficando por aqui, deixa o like aí e quem quiser aí adquirir o robô, me chama, valeu? Até a próxima. Opa!